Olá, vamos tratar neste vídeo a solução da atividade complementar 5, que tem como ênfase assuntos como herança, classes abstrata, interface, polimorfismo e outros conceitos envolvidos. O domínio de aplicação para a apresentação deste conceito continuará sendo a de uma clínica médica, por isso daremos continuidade no projeto já desenvolvido na atividade complementar 4. Vamos ver aqui o conceito de herança aplicado a uma classe pessoa, que é herdada pelas classes médico e paciente. Vamos ver conceitos de classe abstrata, polimorfismo, entre conceitos de interface, e também vamos interpretar o diagrama de classes onde esses conceitos são apresentados. A iniciar pelo conceito de herança, que é a ligação de uma subclasse a uma superclasse, identificada por uma linha contínua e uma seta fechada de ligação. Isso acontece tanto de médico para pessoa, quanto de paciente também para pessoa. Isto é, pessoa é uma classe genérica, enquanto médico e paciente serão subclasses ou classes especializadas de pessoas. Neste projeto, a gente vai verificar que atributos nome e CPF que antes eram declarados diretamente tanto em médico quanto em paciente, agora serão generalizados, ou seja, estarão declarados na superclasse pessoa, e a gente vai fazer então a herança desses atributos por meio deste conceito. Vamos ver aqui também a implementação da interface agendável, que é representada no diagrama de classes por uma linha pontilhada e com uma seta similar à da herança, ou seja, uma seta fechada. A gente vai fazer isso tanto para médico quanto para paciente, onde vamos fazer a implementação do método abstrato agendar consulta. Para darmos início, usaremos então o projeto da atividade complementar 4, que abordava associações de classe entre paciente, endereço, cidade, paciente com consulta, médico e consulta, e também onde já tratamos ENAM. Então a gente vai ver que esse é um projeto incremental, onde a gente vai adicionando novos conceitos, sempre considerando o mesmo domínio da aplicação. Esse é o mesmo cenário que vocês vão ter nas atividades obrigatórias. Nesse caso, mais apropriado para o sistema da atividade proposta como atividade mão na massa. Então, considerando a atividade complementar 4, que eu já estou com ela aqui, eu vou abrir essa atividade no IntelliJ e a partir dela a gente então vai construir um novo projeto, sem perder esta parte que já foi implementada. Para facilitar o trabalho, basicamente o que a gente vai fazer é uma cópia desse projeto. Dá para fazer por dentro da própria IDE. Então, visualizando aqui, o projeto está sendo construído dentro da IDE, de acordo com o tipo da IDE. Então, basicamente, eu vou selecionar aqui o nome do projeto, aplicar aqui o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Aqui nós vamos ter então, para dar um novo nome ao projeto, que nós vamos chamar de atividade complementar 5, no contexto aqui de clínica médica. E aí, só para a gente saber do que está tratando, vamos explicitar aqui que é herança. E vamos guardar isso então na pasta atividade complementar 5. Salvamos. O projeto ele deve ter sido criado já na pasta apropriada e podemos então abrir essa pasta,
selecionar o projeto para abrir então no IntelliJ. Ou você pode abrir ele também por dentro da própria IDE. Vamos confiar no projeto. Vou abrir uma nova janela. E temos aqui então a atividade complementar 5. A partir desse ponto, já considerando as implementações citadas anteriormente, é que nós vamos construir então o nosso projeto. Diante das implementações que já fizemos, considerando então o tópico principal desta atividade, a iniciar pelo conceito de herança, vamos olhar para o diagrama de classes e implementar então a classe pessoa, que a gente não tinha implementado ainda. Para começo de conversa, é bom entender que a identificação aqui da classe pessoa, se observar de perto, está declarado aqui pessoa em itálico. Isso já remete a um conceito específico da orientação a objetos, que é o conceito de classe abstrata. Então aqui a ideia é que pessoa já seja de cara uma classe abstrata. Comparado a outras classes, por exemplo, classe médico, né, uma fonte normal, quer dizer que essa classe não é abstrata, mas pessoa vai ser. Se ela é uma classe abstrata, temos que saber que esse tipo de classe não permite a instanciação, ou seja, eu não posso criar objetos do tipo pessoa. Vou poder criar objetos de classes concretas. Por exemplo, médico e paciente que herdam de pessoa. Então, no IntelliJ, vamos criar a nova classe. A classe vai se chamar, então, pessoa. Inicialmente, essa classe ela é uma classe normal, mas vamos declarar ela como abstrata. Então, classe abstrata pessoa. Public Abstract Class pessoa. Olhando para o diagrama, temos os atributos nome e CPF, que são privados. Então, nome é uma string, CPF, que é uma string também. Como de costume, já vamos criando aqui os métodos de acesso, com os getters e setters. Vamos também criar construtores. Vamos criar um construtor padrão, isto é, sem qualquer atributo, um construtor desta forma. E vamos também criar um construtor com ambos os atributos, para inicializar pessoas conhecendo o nome e CPF. Como vínhamos fazendo também, já declaramos aqui o método toString, de modo que ele possa retornar o nome e o CPF de uma pessoa. Tendo isso, a classe pessoa, basicamente em termos de atributos e construtores, tem essas implementações, mas é importante notar também que há um método chamado exibir informações, que não tem parâmetro e não retorna nada também. Então, esse método a gente precisa declarar. O detalhe é que este método também será abstrato. Então, vamos implementar ele desta maneira aqui. Simplesmente declaramos o método. Um método abstrato, ele não deve ter o corpo do método, ou seja, o bloco de instruções do método, que é colocado no escopo deste abre e fecha chaves. Então, isso é a implementação do método. O método abstrato, ele tem somente a declaração, isto é, declaramos o cabeçalho do método, dando nome, os parâmetros, nesse caso que está vazio, o tipo de retorno, que é void para essa situação, e finalizamos com ponto e vírgula. Então, esta é a declaração da classe pessoa, uma classe abstrata com um método abstrato. O próximo passo agora, de acordo com o diagrama de classes,
é declarar a herança entre médico e paciente. Então, lembrando que essas classes já haviam sido implementadas. O que vamos fazer agora são os ajustes para a implementação da herança. Então, a classe médico, inicialmente, a gente vai dizer que herda de pessoa. Para isso, declaramos aqui a palavra reservada extends e vamos dizer de quem que ela está herdando. Então, que será a classe pessoa. Ao olharmos para o novo modelo da atividade proposta, vamos perceber que diretamente nome e CPF não são mais atributos de médico, mas pela herança, ou seja, uma declaração indireta, nome e CPF farão parte de médico, né, por meio da herança de pessoa. Então eu não preciso mais declarar essas duas linhas na classe médico. Depois eu vou, a partir do conceito de herança, herdar estas características. Desta forma, isso requer algumas modificações. Entre elas, a gente não vai mais usar os métodos de acesso, implementar os métodos de acesso na classe médico. Vamos também, por meio da herança, reaproveitar estes métodos. Então, a gente já vai ver aqui alguns ganhos quando se aplica a herança. Vamos perceber problemas agora com relação à inicialização desses atributos, que antes a gente passava como parâmetro no construtor do médico. Vamos continuar desta maneira, só que ao invés de fazer atribuição direta, esses atributos agora eles estão declarados na classe pessoa e eles estão privados. Eu não tenho mais esse acesso direto. Poderia fazer isso de duas maneiras, usando o método set, por exemplo, set nome, e passando então o parâmetro nome para este método e fazer o mesmo com o CPF. Mas tem outra forma de fazer essa inicialização, usando uma palavra reservada super. Aí a gente não precisa essas implementações. Quando usarmos super, vamos usar o construtor da superclasse e, neste caso, passar como parâmetro os métodos esperados, as variáveis esperadas para esse construtor, nesta ordem, nome e CPF. Então, a gente usa o parâmetro nome, o parâmetro CPF para chamar o construtor da superclasse. Por isso, este método o uso, né, da chamada super aqui neste construtor. Uma observação é que super precisa ser chamado primeiro. Você não pode colocar super depois de inicializar os atributos diretos da classe médico. Ele precisa ser colocado logo no início da chamada ou da execução do construtor de médico, pois quem primeiro é construído, na verdade, é uma pessoa, para depois então especificar os detalhes de um médico. Ainda nós temos alguns erros aqui na classe que é possível observar pela IDE com relação ao uso dos métodos get nome e CPF, dos atributos nome e CPF de pessoa na classe médico. Lembrando que esses atributos são privados, então a gente não tem acesso direto a eles, a menos que eles fossem protegidos. Por exemplo, se eu tivesse uma declaração protected aqui, né, eu poderia acessar diretamente esses atributos, como estou fazendo aqui, desde que eles fossem, então, colocados no diagrama de classes, que não é bem o caso. O diagrama de classes, né, diz que os atributos são privados, mas poderiam ser protegidos, usando protected. Neste caso, a declaração seria exatamente igual ao método exibir informações aqui, que usa esse caractere, o sharp, ou cerquilha, jogo da velha, sustenido, como você queira chamar. Quando essa declaração acontece,
a gente usa a palavra reservada protected para declarar então a visibilidade do atributo ou método. Que só para fins de exemplo, né, ele continua aqui como privado. Sendo o atributo privado, eu vou voltar aqui então para esta situação. E no caso agora, para a gente poder usar nome diretamente aqui em médico, eu posso então fazer uso do método getNome. Por que eu posso fazer uso do método getNome? Inclusive sem usar qualquer referência, né, de objeto, como por exemplo colocar um p.getNome ou this.getNome, que seria válido também. Eu posso colocar diretamente o nome do método, porque na herança o método getNome, setNome, getCPF, setCPF são públicos. Então, aquelas classes que herdam de pessoa têm acesso direto a esses métodos. Então, basta colocar aqui, por exemplo, também getCPF. Por fim, ainda a classe aponta um problema, dizendo que os métodos abstratos de pessoa precisam ser implementados ou concretizados na subclasse, naquela classe concreta. Então, como a gente tem aqui o método exibir informações que é abstrato, na classe concreta ele deve ser implementado obrigatoriamente. Então, aqui já vai me dando uma ideia de um método comum, né, que vai ser oferecido tanto por médico quanto por paciente, porém com implementações diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco como ficam esses métodos. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui a implementação concreta deste método, respeitando, né, a forma como ele foi declarado. Então, ele é público, ele não retorna valor, agora ele deixa de ser abstrato e ele é um método concreto, ou seja, eu não vou colocar aqui a palavra reservada abstract. Até poderia fazer isso se a classe médico também fosse abstrata, mas classes concretas não podem ter métodos abstratos. Então vamos colocar aqui o nome do método, que é o exibir informações, e daqui a pouco a gente implementa então o conteúdo desse método. Como ele é um método que foi declarado na classe pessoa, podemos fazer aqui o uso da notação override para identificar que esse é um método que vai ser sobrescrito, né, conforme uma explicação que a gente já deu sobre o método toString. Então a característica agora é a mesma, porém com métodos que nós mesmos estamos implementando. Ou seja, nós vamos dizer o seguinte, que o método exibir informações, ele está na classe pessoa, mas que ele vai ter um sentido real na classe médico, para ter um comportamento específico para médico, ou seja, exibir informações de um médico, que é diferente, por exemplo, das informações de um paciente. Então a gente já vai fazer a implementação desse método também. Aqui basicamente o que nós vamos fazer é colocar informações sobre o médico. Não é recomendável que em classes de negócio tenham instruções como System Out Println. A gente está fazendo isso só para fins de demonstração. Então registrem isso e não esqueçam disso. Então aqui a gente vai agora exibir o nome do médico. Vamos exibir aqui também agora para complementar o CRM do médico. Eu vou querer exibir mais uma informação aqui que vai ser então CRM. Nós vamos obter aqui um CRM. Aqui dá para usar o próprio atributo direto, né, também, porque ele é da própria classe médico, não precisa usar um get para isso. E também vamos exibir aqui a especialidade do médico, obtendo esse valor do atributo especialidade. Então essa é a classe médico já adaptada para a situação do diagrama.
com uma ressalva, pois no diagrama ainda temos o método agendar consulta, que vai ser uma implementação obrigatória, né, da interface agendável, mas isso vem daqui a pouco mais quando a gente tratar desse detalhe. Muito bem, agora é hora de prepararmos a classe paciente para herdar também as características de pessoa. Já de cara, olhando que explicitamente não há mais os atributos nome e CPF. Esses serão implementados por meio da herança. Então, voltando para a implementação, a classe paciente passará agora então a herdar pessoa. Como estará herdando pessoa, nós vamos ter a mesma situação. Não vamos usar mais diretamente nome pessoa. Já vamos melhorar essa instrução para fazer a chamada ao superconstrutor da classe pessoa, passando o nome e o CPF quando esse tipo de construtor for chamado. Não precisamos fazer a implementação, isso seria redundante, né, de nome, get nome, set nome, get CPF, set CPF. E mesma coisa aqui para os atributos nome e CPF. Inclusive aqui poderia ser utilizado, por exemplo, da superclasse, né? o atributo nome com o método getNome poderia fazer isso, ou também poderia simplesmente chamar super para executar o toString de super. Mas claro que nesse caso, né, ele estaria chamando o método toString, trazendo então os detalhes da pessoa nome, incorporando já a identificação aqui do paciente. Então aí eu teria que ajustar aqui as instruções, né, para não ficar repetitivo. Mas nesse caso, como a gente já vem adotando aqui, não vou nem fazer aqui o uso, né, do reaproveitamento aqui. Basicamente nós vamos continuar aqui chamando então os métodos getNome e getCPF da superclasse. Temos que ajustar também o método exibir informações. Então nós vamos fazer isso agora. Então vamos colocar aqui o método void exibir informações. E nesse caso, esse método agora vai reescrever então o exibir informações da superclasse. Então nós vamos anotar com override. E esse método vai ter as particularidades então de um paciente. Então aqui ele já vai ser diferente, né? Já vai notar aqui a diferença da implementação, né, de paciente para médico. Primeiro que já estou colocando aqui, né, uma string paciente, enquanto aqui eu tinha uma string médico. Isso já é um diferencial. E eu vou notar isso também depois quando falarmos, né, de polimorfismo, porque esse método vai ter um comportamento polimórfico quando eu fazer uso de uma instância, seja de médico ou paciente, usando como referência uma variável do tipo pessoa. Então aqui nós vamos ter o nome da pessoa, nós vamos colocar também aqui o CPF da pessoa, nós vamos usar aqui o atributo então, né, do CPF, e também vamos colocar o endereço da pessoa. Lembrando que o endereço a gente havia feito uma implementação por composição, tá? Então é uma outra classe, mas que faz parte de um objeto paciente. Então toda vez que eu chamar o endereço, eu vou ter os detalhes desse endereço que vem, né, de uma implementação por composição. Então, basicamente aqui a gente resolve para fins de exemplo. Então, temos o endereço, CPF e o nome do paciente,
que usa atributo direto e atributos indiretos, né, que vêm por meio da herança. Praticamente, a classe pessoa está implementada já com os conceitos básicos aqui de herança. Com essas implementações, já podemos experimentar o conceito de herança, instanciando objetos do tipo médico e paciente e fazendo uso de alguns do método exibir informações, inclusive representando aqui o polimorfismo. Então, para isso, a gente vai utilizar a classe MainApp, usado já na atividade complementar 4. Por enquanto, o programa ele não tem qualquer tipo de erro. Inclusive, se a gente executar o programa, a gente vai ter o mesmo efeito que a gente já havia implementado. Certo? Então, temos aqui já alguns dados, algumas agendas, né, que é possível observar. Mas como que foi possível, se foi criada uma classe pessoa e médico e paciente estão herdando de pessoa e não foi necessário nenhuma modificação no MainApp? Isto por conta do conceito correto que a gente fez. Então, quando instanciamos paciente, estamos passando como parâmetro nome e CPF nesta ordem, mas internamente o construtor de paciente vai fazer uma chamada à superclasse para definir então os dados de uma pessoa, o nome e o CPF. Da mesma forma, quando instanciarmos médico, que tem um nome e que tem um CPF, além, claro, da especialidade e do CRM. Mas o médico, ao ser construído, faz uso do superconstrutor aqui de pessoa, para definir nome e CPF, dados comuns, né, de uma pessoa. Então, neste caso, a gente tem aqui o uso claro de herança. Para tornar mais explícito essa implementação, agora a gente pode mudar um pouco o cenário. Por exemplo, sempre ao declarar aqui objetos de um determinado tipo, a gente declarou as variáveis do subtipo. Mas agora eu já posso começar a aplicar alguns conceitos aqui para representar, né, a herança, como por exemplo, paciente, que é um tipo pessoa, então eu posso tranquilamente definir essa variável paciente como sendo do tipo pessoa. Só que, claro, a instanciação jamais poderá ser, por exemplo, usando o construtor de pessoa. Primeiro porque a classe pessoa ela é abstrata. Se ela é abstrata, a gente não pode e jamais poderá instanciar um tipo abstrato. Só podemos instanciar tipos concretos. Por isso, então, a instanciação aqui de um paciente. Aqui a gente já vai perceber que ao fazer essa instanciação, né, a gente tem problemas aqui, porque antes eu conseguia chamar o método atualizar endereço diretamente por paciente, mas agora paciente é do tipo pessoa. Então, se a gente olhar, uma pessoa não tem o método que a gente está tentando chamar. Esse método atualizar endereço é um método específico de paciente, que não tem também para médico. Então, se ele é específico, eu não posso fazer uma chamada direto, porque eu mudei o tipo de dado de paciente.
eu posso fazer isso se eu entender que este objeto, e eu já sei que se ele é uma instância de paciente. Então, eu posso aplicar aqui uma operação de cast, conforme apresentado no conteúdo, né, no e-book. Então, a gente declara aqui que essa variável paciente, eu estou afirmando que é um tipo paciente. Então, eu estou trazendo essa variável, essa instância para o tipo específico que ela é. Então eu envolvo tudo isso entre parênteses e com isso agora eu tenho a possibilidade de chamar o método atualizar endereço, afirmando aqui que este método é algo específico de um tipo paciente. Eu não poderia fazer isso, né? A IDE até vai aceitar. Por exemplo, eu posso, assim como eu coloquei paciente, posso colocar médico também. Só que médico não tem o método atualizar endereço. E aí eu vou ter este erro, né? Este aviso aqui que não é possível, pois quem implementa atualizar endereço é apenas instâncias de paciente. Então eu fiz o cast e aí eu passo a assumir então a chamada deste método. Olhando para o código, assim quando a gente fez aqui também para médico, da mesma forma, eu posso declarar aqui, ao invés de médico, eu posso declarar que é um tipo pessoa. Já que eu comecei a digitar aqui, até para fins de exemplo, eu não posso, por exemplo, declarar uma variável médico do tipo paciente e assumir aqui uma instância de médico em uma variável, né, do tipo paciente. Isso são tipos diferentes. Então, embora estejam na mesma hierarquia, isso nunca será possível. Então, eu coloco aqui o supertipo. Aí isso ele vai me permitir. Olhando para o código, vamos observar que agora a gente tem problemas aqui, né? Ao passar os parâmetros para uma consulta de médico e de paciente. Por quê? Vamos olhar aqui o construtor na consulta. O construtor da consulta ele está esperando duas variáveis, que é médico e paciente. E aí então vocês vão perguntar, mas poxa vida, eu não estou passando o médico e o paciente? Sim, mas o fato é que agora médico e paciente aqui, o paciente 1, eles foram declarados como pessoa, como sendo do supertipo. Então, desta maneira, diretamente, eu não posso fazer, mas posso assumir aqui que médico é um médico fazendo uma operação de cast, assim também para paciente. Da mesma forma, aqui nessa outra consulta, né, onde eu vou colocar o médico. Né? E por que paciente 2 aqui não está acusando nenhum erro? Porque paciente 2 a gente manteve como sendo do tipo paciente. E por que fazer então essas declarações se eu estou tendo que fazer agora essas operações de cast para usar as variáveis? Isso, na verdade, para vocês entenderem que um subtipo, né, pode ser declarado com o supertipo. E isso vai ser útil depois quando a gente tratar do polimorfismo. Aqui nós temos uma outra situação também, onde esse print consultas, né, está esperando aqui um objeto médico. Mas existem duas maneiras agora. Ou eu faço aqui o cast, assumindo que o que eu estou passando é uma instância de médico, e aí ele vai aceitar isso para a chamada deste método aqui. Vale destacar também que
este método, né, depois com o polimorfismo, ele pode ser otimizado, ou seja, eu posso criar um único print consultas para imprimir tanto uma pessoa médico quanto uma pessoa paciente. Executando o programa agora, a gente vai ver que o efeito é exatamente o mesmo. Ou seja, exibe aí os dados da consulta, né, por médico, né, quais são as consultas do médico, dá os detalhes, qual o paciente envolvido. Então, exatamente o que a gente já havia implementado. Porém, agora aqui, usando, né, dessas operações de cast para passar, né, objetos do tipo pessoa, que ora é paciente, ora é médico. Muito bem, no entorno agora do conceito de polimorfismo, a gente vai fazer uso do método exibir informações, que é implementado tanto na classe paciente quanto na classe médico. Então, para isso, a gente vai fazer agora a chamada de um método print informações. Este método vai ser utilizado aqui para demonstrar então o polimorfismo. Este método ele não está implementado ainda, nós vamos fazer a implementação. Então, primeiramente, para vocês entenderem o uso do polimorfismo, nós vamos colocar aqui para ele exibir as informações de um médico, por exemplo, do médico 1. Como este método não existe, a gente vai implementar ele, um método estático. E esse método nós vamos dizer que vai receber primeiramente o médico. E aí então, a partir de médico, nós vamos fazer a chamada do método exibir informações. Como fizemos anteriormente, como o médico 1 é do tipo pessoa, voltamos aqui para observar isso, assim como o paciente 1, observem bem, a gente vai fazer uma operação de cast. Faremos o mesmo para imprimir as informações de um paciente. Eu já vou fazendo aqui o cast e vamos passar os dados do paciente 1. Esse método também ele não existe. A gente vai declarar ele desta maneira aqui para receber então um paciente. Logo, a gente então chama o método paciente.exibir informações. Se executarmos o programa, o efeito dessas instruções está logo aqui abaixo, o médico e o paciente. Está funcionando, está ok, mas fiz algumas implementações propositais para a gente entender essa implementação. São dois métodos praticamente iguais que mudam os parâmetros, mas que as chamadas são exatamente iguais. É nessa questão que a gente pode aplicar o polimorfismo e ter alguns ganhos com essas implementações. Primeiramente, ao invés de declarar o método para receber um subtipo específico, que aqui a gente está fazendo uma hierarquia. Imagina que se numa clínica médica eu tivesse também o secretário, tivesse auxiliar de enfermagem, tivesse enfermeira, tivesse assistente técnico, todos esses poderiam herdar de pessoa. Se eu fosse fazer um print de informações para cada subtipo,
eu estaria fazendo muita implementação redundante. Então, nós podemos fazer uso do polimorfismo para melhorar essa implementação e, de certa forma, deixar o código mais claro. Então, ao invés de declarar o parâmetro como um tipo específico, a gente declara um parâmetro do supertipo. E aqui a gente faz a chamada, né, dessa variável, pessoa exibir informações. Agora, este método não há mais necessidade de fazer a chamada dele, ou a implementação dele. Podemos eliminar. Ou seja, nós vamos ter um único método. E agora, sendo médico 1 e paciente 1 do tipo pessoa, mas tendo uma declaração comum para exibir informações, ou melhor, uma declaração específica para exibir informações, o polimorfismo vai atuar nessa chamada, pois o médico ele é uma pessoa. Uma pessoa deve implementar o método com abstrato exibir informações. Então, isso vai me garantir que se eu chamar através de uma instância de médico o método exibir informações, ele vai exibir os detalhes do médico, assim como para paciente também, porque a própria IDE anteriormente me obrigou a implementar esse método. Isso para dar a garantia de que, tanto para uma instância de médico quanto de paciente, ao chamar ou exibir informações, esse método será então executado. E aqui a gente tem então um exemplo clássico aqui de polimorfismo. Ora, este método se comporta para uma instância de médico, ora para uma instância de paciente. Executando, a gente vai ver então o resultado. E o resultado está presente aqui então, né? O médico e o paciente, os detalhes de cada um deles. Detalhes esses que foram impressos aqui pelo método exibir informações. Ora pela instância de um, ora pela instância de outro. Digamos que nesse caso aqui, né, você quisesse exibir algum tipo de informações, algum tipo de informação particular, né, de uma pessoa. Por exemplo, exibir o CRM de um médico. Um paciente não tem CRM, então digamos que você quisesse imprimir esse detalhe além dos dados já impressos, só para fins de exemplo. Então, se você tentar executar aqui pessoa.getCRM, já não temos. Aí você vai dizer, poxa vida, mas como que eu não consigo acessar o CRM se eu quero imprimir os dados de um médico? Você tem que pensar que nessa pessoa você poderia estar trazendo os dados de um paciente. O paciente não tem CPF, CRM, então não é possível. Isso seria possível se você aplicasse aquela operação, de novo, de cast, ou seja, trazer essa instância para médico. E aí, então, você estaria conseguindo, a partir disso, executar o método getCPF. Só que temos que entender que essa pessoa, ora pode ser médico, ora pode ser paciente. Então, em um momento pode funcionar, mas em um momento em que eu for imprimir as informações de um paciente, isso vai dar erro. Vamos verificar? Executando, temos aqui então o problema. Ele exibiu os dados do médico, né, mas quando foi exibir os detalhes aqui do paciente, mais precisamente o CRM, ele não conseguiu executar essa operação de cast, ou seja, class cast exception.
o paciente não pode, né, ser transformado num médico. Essa instrução que ele está me dando, porque quando o método print informações de médico foi chamado através deste parâmetro, deu tudo certo, porque a pessoa era um médico. Mas depois veio um paciente. O paciente, né, não é possível transformar um médico num paciente neste contexto. Então, para garantir isso, eu posso aplicar aqui uma verificação com o operador instance of. Eu posso primeiro verificar aqui se a instância de pessoa é uma instância de médico. Se for uma instância de médico, eu permito fazer esta operação. Desculpa aqui, tem que ser a variável, não o tipo. Então, se a pessoa, né, a variável pessoa, for uma instância de médico, eu assumo aqui esta operação de cast, transformar a instância em médico. Se for um paciente, ele não vai passar por essa verificação, então logo eu evito este problema. Vamos verificar? Então, olha só, agora tudo perfeito, além de que no final, né, para médico exibiu o CRM, já para paciente essa informação não foi impressa. Agora vamos para mais uma implementação da atividade que falava na implementação da interface agendável. Olhando para o diagrama, então a interface agendável, ela é implementada tanto pela classe médico quanto paciente, mais precisamente para implementar o método agendar consulta. Nesse caso, houve uma modificação também no diagrama, no projeto, que deve ser observado, que paciente, né, ele vai poder ter uma lista de consultas agora, né, ele vai registrar isso, e assim como o médico também tem uma lista de consultas. Então, quando agendarmos uma consulta, essa consulta será registrada tanto para a lista de consultas do médico, quanto para a lista de consultas do paciente. Isso será garantido pela implementação do método agendar consulta. Sendo uma interface, é uma implementação abstrata, assim também será o método agendar consulta. Vamos à implementação. A implementação ela é simples em relação à interface, então criamos aqui uma interface que nós vamos chamar aqui de agendável. Essa é uma forma de nomear, né, as interfaces. Alguns usam também uma inicial UI, né, de interface, mas fica ao seu critério, né, o modo como você vai nomear as suas interfaces. Então ela é uma interface, não é uma classe, é uma interface, né? Então ela já é abstrata por natureza. E aqui nós vamos declarar o método que vai ser agendar consulta. Lembrando que no conceito de interface, a interface é uma espécie de contrato, ou seja, quem declara implementar a interface obrigatoriamente terá que implementar o método, que aqui é abstrato. É um método que não tem o bloco de instruções, não deve ter, e um método que você declara basicamente o cabeçalho e termina com ponto e vírgula. Quem declarar a interface agendável terá que dar sentido para a implementação do agendar consulta. Isto é, quem implementa vai ter uma forma de agendar consultas, que para médico pode ser de uma maneira, paciente pode ser de outra, mas quem implementar deverá garantir este método. Essa declaração, né, assim como a gente tem visto nos diagramas, aqui a gente está dizendo, por exemplo, que o médico implementa agendável. Então, essa linha pontilhada com uma seta fechada, similar à da herança, né, o que difere aqui é que é uma linha pontilhada. Isso requer uma declaração em médico. Que declaração é essa? Então, vamos fazer aqui a declaração em médico, onde a gente vai
colocar aqui que herda de pessoa e, além de tudo, ainda implementa, usando implements, a interface agendável. Com isso, eu já tenho um aviso aqui que se a classe médico implementa agendável, ela está assumindo um contrato. E esse contrato diz respeito ao método agendar consultas. Então, é necessário declarar esse método. Então, vou colocar ele aqui. Vai ser o método void, né? O nome é agendar consultas. Eu não posso mudar o nome desse método. Agendar consulta. Ele recebe como parâmetro uma consulta. E aí, então, temos a implementação agora do método. Ou seja, agora sim eu vou colocar o bloco de instruções. Eu não posso terminar aqui com ponto e vírgula, porque a classe médico não é abstrata. Então agora eu vou ter que realmente fazer uma implementação. E que implementação é essa? Essa implementação, né, para médico nós já falamos anteriormente que ele tinha uma lista de consultas. E esse método implementa aqui, essa classe implementa um método que é o método adicionar consulta, ou seja, para adicionar novas consultas. No caso, a classe consulta, vamos lembrar que o diagrama de classe ele possui uma associação bidirecional, ou seja, tanto o médico declara consulta, quanto consulta declara qual médico está envolvido nesta consulta. Então, a classe consulta precisa ter um médico, e já temos aqui, assim como o paciente também, que a gente já vai ver essa demanda depois. E aí, então, a gente vai agora na classe médico, como a classe médico tem um método agendar consulta que nós vamos ter que implementar, né? Então a gente vai declarar aqui que na lista de consultas do médico vai ser adicionado essa consulta que está vindo como parâmetro. Então aqui a gente vai garantir, né, que uma nova consulta será adicionada à lista de consultas que o médico tem para ele. De certa forma, essa implementação que a gente precisa por enquanto. Agora a gente vai fazer o mesmo para paciente. Em paciente, a gente vai então, de acordo com o diagrama, né? O paciente também declara aqui que implementa agendável. Então a gente vai colocar aqui, né, que implementa agendável. Logo, a necessidade de paciente agendar aqui a consulta também. Então vamos colocar essa declaração. Só que na implementação anterior, vamos lembrar que a gente não declarou uma associação bidirecional. Nessa parte da atividade, é necessário fazer isso, porque o diagrama está me avisando, né, que o paciente conhece também a lista de consultas que ele pode realizar. Então, vamos colocar aqui, né, as consultas. Essa é uma declaração nova. Como é que eu sei que essa é uma declaração necessária? Porque agora não tem nenhuma seta direcional aqui, né, entre paciente e consulta, ou seja, não tem navegação. Então, nesse caso, eu tenho que implementar que é bidirecional. Sendo bidirecional, normalmente a gente coloca aqui também aquele método, né, para adicionar agora uma consulta através do método agendar consulta, que vai ser necessário para esta implementação. Então a gente vai declarar esse método agendar consulta, né, já que ele declara isso. E agora a gente coloca aqui que a lista de consultas do médico, do paciente, também vai ser adicionado essa consulta.
Vamos lembrar aqui também que para essa lista aqui, quando ela for iniciada, um objeto paciente for iniciado, ela estará null, né? Então é importante que no construtor de paciente a gente faça a instanciação da lista de consultas. Então a gente vai colocar aqui new, criando um array list para consultas. E isso deve ser feito também, né, mesmo quando eu chamar aqui o construtor padrão, né, porque senão corre o risco de eu tentar acessar uma lista de consultas depois que estará vazia. Então, com isso aqui eu vou garantir então a existência de uma lista mesmo que não haja nenhuma consulta. Basicamente são essas implementações necessárias agora aqui em paciente para implementar então a interface agendável. Claro que para fazer sentido agora, imagine que eu tenho a classe consulta. Se em algum momento eu desejar instanciar uma consulta, passando aqui como parâmetro o médico e o paciente, sendo uma associação bidirecional, antes a gente já havia colocado aqui que ao passar o médico, a gente definia os dados e já imediatamente adicionava a consulta ao médico. O que temos que fazer agora é complementar também ao paciente, adicionando a consulta ao paciente, né, através do método adicionar adicionar consulta, não, ao método agendar consulta, né? Agora o método agendar consulta é que vai fazer essa confirmação de agenda para ambas as entidades, tá? E para fazer a agenda de consulta, vamos lembrar que esse método em agendável aguarda um tipo consulta. E o que a gente vai passar de variável aqui? A própria consulta que está sendo instanciada. Por isso, vamos usar a palavra reservada vez. Então, a consulta que estará sendo instanciada, ela será associada através do método agendar consulta para médico e para paciente. Para finalizarmos, a gente vai então agora fazer algumas demonstrações no main. Então aqui temos a instanciação de alguns objetos já, vamos direto ao assunto aqui. Temos paciente, né, que a gente já fez alguns tratamentos anteriormente aqui. Temos médicos e agora a gente vai criar aqui consultas. Então a consulta 1, né, na consulta 1 a gente está passando o médico, está passando o paciente e nesse caso a gente já sabe que tanto o médico quanto o paciente vai, por essa chamada desse construtor, vai fazer a chamada desse método agendar consulta, adicionando a consulta, né, a cada um dos objetos, tanto do médico quanto do paciente. Temos uma segunda consulta, né, que a gente já vai ver aqui, para o mesmo médico, porém para um segundo paciente. E temos os métodos aqui para imprimir os dados de consultas. Então, até para a gente verificar aqui como que está o comportamento, né, desses métodos, a gente vai verificar aqui que basicamente, né, o programa vai estar se comportando da mesma forma, né, e vamos ter o mesmo efeito. Então são as consultas aqui da doutora Ana, né, uma para o João, outra para a Maria, são dois pacientes. E aqui uma outra situação onde mostra as consultas do médico. Podemos fazer agora aqui o uso do polimorfismo também, né, para exibir, por exemplo, as consultas tanto do médico quanto do paciente.
Claro que cada um desses métodos você vai utilizar da forma apropriada, não vai precisar implementar todos eles, né? Aqui é só para fins de demonstrações de uso mesmo. Então aqui você vai fazer um método, claro que poderia fazer, né, diferentes implementações aqui, mas é para fins de demonstração mesmo, né? Eu vou chamar aqui de print consultas, já tem um método com esse nome, mas agora a gente vai passar aqui médico ou paciente, print consultas, vamos acertar aqui, né? Print consultas, isso, e passando aqui o médico ou paciente 1, que foram declarados, né, como pessoa. Então esse método a gente não tem, por isso está dando erro, porque o print consultas que tem é de médico. Então eu vou fazer uma nova implementação aqui, vou fazer mais próximo para vocês verem, que eu vou usar o mesmo método para chamar, para executar, para imprimir as consultas tanto de médico quanto de paciente, ou seja, uma ideia de polimorfismo aqui também, né? Então vamos criar esse método, print consultas. Ao invés de passar uma instância específica, eu vou passar o supertipo aqui. E aí então, esse método não vai retornar nada, simplesmente vai imprimir os dados. Então nós vamos primeiramente aqui verificar aqui que tipo de instância que tem em pessoa, né? Então vamos verificar aqui, se for uma instância de paciente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imprimir assim, ó, né? Consultas do paciente. E aí a gente vai trazer aqui as informações do paciente, como por exemplo o nome do paciente, né? Esse nome até eu poderia, vamos fazer dessa maneira aqui, para exibir então o nome, né? O nome a gente vai ter da pessoa através do método getNome, correto? E aí então a gente vai fazer um for para exibir as consultas desse paciente. Então para isso a gente vai ter aqui um objeto do tipo consulta. Vamos colocar aqui uma variável consulta. A gente vai obter as consultas do paciente. Aqui a variável que eu tenho vai ser pessoa. Pessoa, aí a gente vai fazer a operação de cast e obter então as consultas desse paciente. E aí então a gente pode exibir os detalhes da consulta. E os detalhes da consulta a gente pode chamar aqui então o toString de consulta, que vai me dar os detalhes dessa consulta. Então simplesmente aqui pode deixar sem ou explicitar, certo? A mesma coisa que a gente pode fazer agora para médico, né? Então, por exemplo, usar aqui, copiei coisa demais, vamos apagar essa instrução, consultas do médico. Então aqui a gente vai colocar o nome do médico, aqui a operação de cast vai ser médico, e aí então a gente vai exibir as consultas desse médico. Se executarmos o programa, vamos tirar um pouco desses prints aqui para ficar um pouco mais claro e exibir só essas informações. Executando, o resultado que a gente vai ter então está aqui, né? Aqui, ó. Primeiro as consultas do médico, doutora Ana. Então, todos os detalhes da consulta. A doutora Ana tem duas consultas, né? Uma para onde é que tá? Para a Maria e uma para o João. Já as consultas do paciente, né? Ele agendou uma consulta só, né? Que é com a doutora Ana.
Então a gente vê os dois lados aqui, né, nesse caso. Ficou um pouco confuso, muita informação aqui, mas a gente poderia também exibir um pouco mais detalhado, né, extrair um pouco mais informações e exibir os dados de uma forma mais clara. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, né, todas essas relações, todas as implementações e que vocês consigam, né, fazer essa implementação também no projeto de lavação, onde se implementa o conceito de herança no cliente, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, bons estudos para vocês e aproveitem.